Boa noite. Os destaques do Brasil TV. A polícia procura os bandidos que fizeram um arrastão num trem em São Paulo. Peritos tentam descobrir as causas do desabamento numa pizzaria em Porto Alegre. Furto de equipamentos da Petrobras pode ter sido espionagem industrial. O horário de verão chega ao fim amanhã, mas a economia de energia foi pequena. Sexta-feira, 15 de fevereiro, está no ar o Brasil TV. A polícia procura os ladrões que fizeram um arrastão dentro de um trem metropolitano de São Paulo ontem à noite. Os bandidos chegaram a render 60 passageiros. O trem estava entre as estações Palmeiras, Barra Funda e Lapa. Eram 9 da noite quando 5 homens armados entraram no quarto vagão. Os passageiros foram obrigados a jogar carteiras, celulares e aparelhos de MP3 no chão. Os assaltantes deram 3 tiros que não atingiram ninguém. Quando o trem parou na estação Lapa, eles desceram do vagão, se misturando aos outros passageiros. A polícia militar foi chamada e fez uma busca no interior do trem, que ficou parado por 40 minutos. Segundo a CPTM, as imagens do circuito de TV da estação Lapa foram enviadas ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Essas imagens podem ajudar a identificar os assaltantes. Este ano, a segurança foi reforçada, mas 30 homens foram contratados. Anteontem, 47 quilos de maconha foram apreendidos na mesma linha em que houve o assalto. Na estação Presidente Altino, a segurança da CPTM encontrou 36 quilos de maconha dentro de 2 mochilas. Rodolfo Teixeira Alves, de 18 anos, estava com a droga. Na estação Barra Funda, foram 11 quilos apreendidos com Ellerson Terazan, de 32 anos. Os 2 homens foram detidos e encaminhados à polícia. Quem usa os trens com frequência reclama que a viagem é sempre um momento de tensão. Aperta mesmo lotado que você não pode nem se mexer. É muita gente no trem. Muito esfregando, empurrando. Você tem que segurar, prestar atenção, dormir, impossível. Traficantes fizeram um casal e uma criança reféns durante a operação policial numa favela do Rio. A família foi libertada depois de quase 1 hora de negociações. Policiais civis de 3 delegacias especializadas, com apoio de um blindado, bloquearam os acessos da rua Ipuera e cercaram a casa invadida pelos traficantes, que renderam os moradores. Um casal e uma criança de 5 anos foram mantidos como reféns. As negociações duraram cerca de 1 hora. Os policiais contaram com a ajuda de um lutador de boxe que mora na comunidade. Fernando de Oliveira conversou com os criminosos que se entregaram. A família foi libertada sem ferimentos. Os 5 bandidos presos foram trazidos para a Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos, que fica aqui no prédio da Polinter. Um deles é, segundo a polícia, chefe do tráfico de drogas na favela de Jacari. E de acordo com os policiais, 2 criminosos foram mortos numa troca de tiros no outro ponto da favela. Durante a operação, a polícia apreendeu armas, entre elas uma metralhadora alemã e drogas. O material apreendido também foi trazido para a delegacia. A operação foi organizada para reprimir o tráfico de drogas na região. Essa operação é mais uma fase de uma investigação que vem sendo desenvolvida pela Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos com referência à quadrilha de narcotraficantes do complexo de Jacari. Peritos tentam descobrir as causas do desabamento do forro de uma pizzaria ontem à noite em Porto Alegre. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. A pizzaria existe há 1 ano e 8 meses. O proprietário, Gilmei Bonfatti, disse que tem alvará da prefeitura e não sabe o que pode ter causado o desabamento. Foi tudo de repente, uma coisa rápida que a gente não teve aviso nenhum. Do momento, assim, piscar de olho, desceu todo o telhado. Ele vai prestar depoimento na 5ª DP. A delegada que investiga o caso esteve no local, conversou com o dono e acompanhou o trabalho da perícia. O forro da pizzaria desabou por volta das 10 horas da noite, quando mais de 100 pessoas jantavam no local. Houve correria e pânico. Deu o estouro, eu estava na cozinha, quando eu fui ver já estava tudo no chão, já dando a correria do pessoal, tentando ajudar. Quem estava bem tentava ajudar, aqueles que estavam nos escombros. Segundo alguns clientes, havia entulhos sobre o forro. Em questão de segundos, caiu tudo. Era colchão, era entulho, era tudo que é lixo que tu pode imaginar cair em cima da gente com aquele gesso ali. Não tinha peso em cima, impossível. Não tinha nada, porque era gesso ali, não tinha como botar objeto em cima, cara. Como é que tu vai colocar um objeto em cima no gesso? 6 feridos permanecem hospitalizados em observação. A seguir, investigações tentam desvendar se a Petrobras foi vítima de espionagem industrial ou de um simples furto de equipamentos.
Você pode pensar que nada supera o capitalismo, ou ter certeza que o comunismo é a única saída. Você pode pensar que existem vários deuses, um ou até nenhum. Você pode pensar que a televisão é mais um eletrodoméstico na sua vida, ou que é uma das maiores invenções da humanidade. Você pode pensar muitas coisas. A única coisa que você não pode é não pensar. Futura, o canal que liga você. A Rede Globo liga você no Futura. Quem usa o protetor solar evita o envelhecimento precoce e o câncer da pele. Proteja-se do sol. Saúde, a gente vê por aqui. 7 pecados, as emoções e as surpresas do último capítulo. A vida de Clarice nas mãos de Pedro. A felicidade de Miriam. O amor de Romeu e Juju. O amor não tem tempo, não tem espaço. O amor é imortal. E Dante correndo contra o tempo para salvar Beatriz. Beatriz foi enterrada viva. Depressa, vamos salvar a Bia. Daqui a pouco, último capítulo de 7 pecados. A Polícia Federal e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, investigam se o sumiço de informações sigilosas da Petrobras pode ter sido espionagem industrial. Um negócio próspero que movimenta cifras milionárias em todo o mundo. Segundo o ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo, um poço chega a custar até 100 milhões de dólares. Para ele, a possibilidade de o furto de dados sigilosos da Petrobras ter sido por espionagem industrial é um alerta para a área de segurança das empresas. Se for configurado mesmo um processo de espionagem industrial, que é uma novidade no Brasil, você hoje passa a ter um grau de importância quanto à segurança, mas principalmente quanto ao interesse na qualidade das reservas brasileiras, na qualidade do que é a exploração de petróleo no Brasil. Segundo ele, os dados contidos no material furtado podem ser muito valiosos para quem sabe por quanto pode negociar essas informações privilegiadas. Na Petrobras, ninguém fala sobre o furto. A empresa informou que o silêncio é para não atrapalhar as investigações, mas confirmou que o caso aconteceu na mesma semana do anúncio da descoberta de uma gigantesca reserva de gás na Bacia de Santos. Além disso, os computadores podem ter informações sobre uma das maiores reservas de petróleo do mundo, o Campo de Tupi, no litoral paulista. Os 2 computadores portáteis e o disco rígido com segredos da companhia estavam dentro de um container que foi arrombado. A embarcação onde estava o material saiu de Santos no dia 18 de janeiro e chegou ao Rio no dia 25. Depois seguiu para Macaé, onde aportou no dia 1º de fevereiro. Só então o furto foi descoberto por funcionários da Petrobras. A empresa que fez o transporte, a multinacional Halliburton, é uma das maiores fornecedoras de serviços para empresas de petróleo do mundo e também não se manifestou sobre o assunto. A Polícia Federal de Macaé comunicou que não vai mais dar informações sobre o assunto. Com base no Código Penal, o inquérito passa a ser sigiloso. No Pará, 35 trabalhadores que viviam em condições de escravidão foram libertados por fiscais do Ministério do Trabalho. Os trabalhadores estavam nessa fazenda de Paragominas, no nordeste do estado. A fiscalização constatou que eles viviam em condições subhumanas e dormiam em casebres de madeira. A água que consumiam vinha de cisternas sem tampas. O dono da fazenda não foi encontrado para receber a notificação com a multa. Depois do intervalo, o horário de verão chega ao fim sem conseguir a economia estimada pelos especialistas. Quer curtir as festas, papos e tudo que rola no BBB 8 de uma maneira bem diferente? É só se conectar no portal de votos. Você pode escolher o microfone de quem quiser. Ou ouvir o de todo mundo. E ainda tem chat e uma novidade. Agora, todo dia tem o Diário dos BBBs. É só ligar e conferir. Disque 014 41 8401 0205 e caia nessa festa. Chegou a sua vez de somar pontos para o Brasil. Junte-se a nós.
Você que completa 18 anos em 2008, aliste-se. Basta ir à Junta de Serviço Militar da Prefeitura do seu município, de 2 de janeiro a 30 de abril, com sua certidão de nascimento e 2 fotos 3x4. Mais que uma obrigação, um exercício de cidadania. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Ministério da Defesa. Brasil, um país de todos. Hoje, Harrison Ford precisa desvendar misteriosos assassinatos em Hollywood e tentar sair vivo dessa missão. Divisão de Homicídios. Hoje, depois do Big Brother Brasil, no Festival de Sucessos. E nesta segunda, estreia a nova minissérie brasileira, Queridos Amigos. Em Goiânia, 3 irmãos morreram em consequência do temporal que desabou sobre a cidade na madrugada de hoje. A enxurrada alagou as ruas, carros foram arrastados. Nessa avenida, a chuva abriu uma cratera de 15 metros de comprimento e 10 de profundidade. No escuro, os 3 irmãos que vinham em 2 motos caíram no buraco. Os corpos só foram encontrados hoje de manhã. Termina amanhã, à meia-noite, o horário de verão. Os moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão que atrasar os relógios em 1 hora. A redução do consumo de energia desta vez não foi a esperada. Só a partir da metade do mês de janeiro, as chuvas começaram a cair nas áreas que mais preocupavam o governo. As bacias dos rios que abastecem os reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste, os principais do país, onde o nível da água está agora 4 pontos percentuais acima da curva de risco. 59,9% da capacidade dessas represas está preenchida. No Nordeste, o nível é de 39,8%. No Sul, 57,7% e na região Norte, 36,9%. Como as chuvas devem continuar, o governo prevê que os reservatórios vão encher ainda mais e mantém afastada a possibilidade de racionamento de energia. Nós não estamos trabalhando com risco de racionamento. Nós não estamos trabalhando com essa hipótese em 2008 e estamos trabalhando, na verdade, para termos níveis de segurança do sistema para 2009. O governo ainda não decidiu se vai desligar as termoelétricas que foram acionadas em dezembro, quando o nível dos reservatórios estava crítico. E foi exatamente o uso dessas usinas que comprometeu a economia do país com o horário de verão, que termina amanhã. Segundo o operador nacional do sistema, de 14 de outubro do ano passado até agora, a economia total com o horário de verão foi de 2.027 megawatts, cerca de 200 megawatts a menos do que no ano anterior. Em outros anos, a economia em reais foi de 40 milhões, agora caiu para 10 milhões. O que normalmente você economiza, em média, 40 milhões em 130 dias de horário de verão, você economizou 10 esse ano, em termos de geração térmica. Agora, todos os outros benefícios foram alcançados, como todo ano. Uma pesquisa feita em 8 países mostra que os brasileiros estão entre os que mais usam a internet. Nesta casa, todos são loucos por internet. E o exemplo já vem da mãe. Entre uma busca e outra, surgiu a paixão, os sites de moda. Por exemplo, carnaval, tá? Eu tinha que customizar minha camiseta e eu falei, como fazer? Entrei na internet, vi as dicas, cortei toda a camiseta, cheguei no carnaval e já estava pronta para o camarote. Sirlene acompanha uma tendência mundial. É o que revela uma pesquisa feita com 7.000 internautas de 8 países. Os brasileiros são os que mais entram em sites de moda e beleza. 69% deles procuram dicas online. Outro recorde do país. 99% das crianças e dos adolescentes brasileiros entram na internet para pesquisar sobre trabalhos escolares. Na família Rocha, o computador era disputado à tapa. O Vinícius, que é o mais velho, ele queria fazer trabalho de escola, pesquisa, e o Gabriel continuava nos seus joguinhos, no entretenimento. E os dois se pegavam feio, né? Para acabar com as discussões, com as brigas, o jeito então foi comprar computador para a família toda. O que mudou o jeitão de um cômodo da casa. O escritório ficou assim, sem espaço, apertado. Mas aqui ninguém se incomoda com isso. É que a internet, de acordo com o levantamento, já é a segunda forma de comunicação. Perde apenas para o telefone. No Brasil, 99% dos entrevistados disseram que mandam e-mails com frequência. E um dado surpreendente.
Enquanto em todo o mundo 40% das crianças entrevistadas admitiram que fizeram amigos na internet, no Brasil esse número sobe para 74%. A maioria dos pais se preocupa com os conteúdos que os filhos têm acesso. Apesar da grande maioria dos pais acharem que sabem o que os filhos estão vendo, o que eles estão acessando na internet, a pesquisa mostrou que quase 35% dos pais não fazem ideia do que eles estão acessando. A pesquisa mostra que no Brasil é cada vez maior o número de famílias @.com. A gente pode dizer que a internet hoje, para a grande maioria das pessoas, é um mundo paralelo, é um mundo virtual. Tenham uma excelente noite. O Brasil TV volta amanhã. No ventre da terra, a vida, semente. No trabalho e na mesa, a vida, comunhão. Nas marcas do tempo, a eternidade da vida em gestação. Campanha da Fraternidade, CNBB.